Como construir riqueza. Escrito e publicado por Frequência do Sucesso. Para o melhor aproveitamento dos nossos audiolivros, recomendamos que coloque fones de ouvido. Se você pegasse uma nota de R$ 100 agora e mostrasse para 10 pessoas diferentes, cada uma teria uma visão própria sobre o que fazer com ela. Alguns diriam que precisam pagar uma conta, outros pensariam em guardar no banco, enquanto alguns talvez gastassem na primeira oportunidade. Mas será que alguém olharia para essa nota e se perguntaria: como posso transformar esse dinheiro em mais dinheiro? A verdade é que muita gente passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, mas poucas pessoas entendem o verdadeiro jogo da riqueza. Não se trata apenas de ganhar mais, economizar ou evitar dívidas, embora tudo isso seja importante. O segredo real está em como você enxerga o dinheiro e o que faz com ele quando ele chega às suas mãos. Se você já se pegou pensando que dinheiro só serve para pagar contas, ou que é impossível enriquecer sem nascer rico, este livro vai mudar a sua visão. Construir riqueza não é um privilégio reservado a poucos, mas sim um processo que pode ser aprendido, independentemente de onde você está agora. O que diferencia quem próspera de quem fica sempre no aperto financeiro não é sorte, e sim conhecimento e estratégia. Aqui, você não vai encontrar fórmulas mágicas nem promessas irreais. O que vamos explorar juntos são princípios sólidos que pessoas ricas usam para multiplicar seu dinheiro e criar riqueza de forma sustentável. Vamos falar sobre fluxo de caixa, ativos, mentalidade financeira e geração de riqueza a longo prazo, tudo de um jeito leve, sem termos complicados, para que qualquer pessoa consiga aplicar no dia a dia. Então, se você já percebeu que trabalhar mais horas nem sempre significa ganhar mais, ou se quer entender por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro enquanto outras vivem no sufoco, você está no lugar certo. Este livro é um convite para você sair do ciclo da sobrevivência financeira e começar a construir um futuro sólido, onde o dinheiro trabalha para você, e não o contrário. Capítulo 1. O que é riqueza de verdade? Se você perguntar para 10 pessoas o que significa ser rico, provavelmente vai ouvir respostas bem diferentes. Para alguns, é ter milhões na conta. Para outros, é poder viajar sem se preocupar com os gastos. Há quem diga que ser rico é simplesmente não precisar trabalhar nunca mais. Mas será que riqueza é só sobre dinheiro? Ou será que existe algo mais profundo nessa história? A grande diferença entre ter dinheiro e ser verdadeiramente rico está na forma como você enxerga e utiliza os recursos financeiros. Muita gente confunde riqueza com conforto financeiro. Ter um bom salário, conseguir pagar as contas sem aperto e ainda sobrar um pouco para o lazer é ótimo, mas isso não significa que você é rico. Na verdade, muitas pessoas com altos rendimentos vivem presas em um ciclo onde gastam quase tudo que ganham, sem construir um patrimônio duradouro. A verdadeira riqueza não é medida pelo saldo da conta bancária em um determinado momento, mas sim pela sua capacidade de gerar dinheiro sem precisar trocar o seu tempo por ele. É por isso que vemos empresários milionários que continuam crescendo financeiramente, enquanto algumas pessoas que ganham bem ainda se preocupam se vão conseguir manter seu padrão de vida no futuro. A diferença está na forma como o dinheiro é utilizado. Dinheiro, por si só, não tem propósito. Ele é apenas uma ferramenta. O que faz diferença é o que você faz com ele. Se usado corretamente, o dinheiro pode gerar oportunidades, segurança e liberdade. Mas se for tratado apenas como meio de pagar contas e comprar coisas, ele nunca será suficiente. O problema não está na falta de dinheiro, mas na falta de estratégia para fazer com que ele trabalhe para você. Pense no dinheiro como uma semente. Você pode simplesmente usá-la para matar a fome uma única vez, ou pode plantá-la e cultivar uma árvore que dará frutos por muitos anos. Quem constrói riqueza entende que, ao invés de gastar tudo de imediato, é preciso usar parte desse dinheiro para criar ativos que geram mais dinheiro no futuro. Esse é o verdadeiro propósito do dinheiro quando se trata de enriquecer, fazer com que ele trabalhe por você e não o contrário. Agora, vamos falar sobre algo que pode parecer óbvio, mas que muitas vezes passa despercebido:
a relação entre o dinheiro e o tempo. A maioria das pessoas está acostumada a pensar que o único jeito de ganhar dinheiro é trocando o próprio tempo por ele. Você trabalha um mês, recebe um salário, faz um projeto, ganha um pagamento. Mas aqui está a verdade. Enquanto você depende exclusivamente do seu tempo para gerar dinheiro, você nunca será verdadeiramente rico. Por quê? Porque o tempo é limitado. Você só tem 24 horas em um dia, e por mais que trabalhe duro, existe um limite para o quanto você pode produzir sozinho. Pessoas ricas entendem que precisam desvincular o dinheiro do tempo, ou seja, criar fontes de renda que continuem funcionando mesmo quando elas não estão trabalhando. Esses são os famosos ativos produtores de renda, como investimentos, imóveis alugados ou negócios próprios que não dependem de sua presença constante. Outro ponto essencial é compreender que a riqueza não se trata apenas de acumular dinheiro. Muitos imaginam que ficar rico é construir uma pilha de dinheiro cada vez maior, mas isso é uma armadilha. Dinheiro parado não gera valor, e com o tempo, ele perde poder de compra por causa da inflação. Por isso, a verdadeira riqueza está no fluxo de dinheiro constante que você pode criar a partir de seus ativos. É o que chamamos de fluxo de caixa, o dinheiro que entra regularmente, mesmo que você não esteja trabalhando ativamente. Além disso, construir riqueza é uma questão de mentalidade. Muita gente vê o dinheiro como algo difícil de conseguir, enquanto pessoas ricas o enxergam como um recurso abundante, pronto para ser usado da maneira certa. Essa diferença de pensamento é o que separa quem prospera financeiramente de quem vive lutando para chegar no fim do mês. O primeiro passo para mudar sua vida financeira é entender que o dinheiro pode ser seu aliado, se você aprender a usá-lo com sabedoria. Por fim, é importante ressaltar que riqueza vai além dos números. Ela envolve liberdade, segurança e a possibilidade de viver de acordo com seus valores e prioridades. Ser rico não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre construir um sistema que te permita aproveitar a vida, cuidar da sua família e deixar um legado para as próximas gerações. A verdadeira riqueza é quando o dinheiro deixa de ser uma preocupação e se torna uma ferramenta para criar o futuro que você deseja. Capítulo 2. Como você enxerga o dinheiro? Se tem algo que diferencia quem constrói riqueza de quem vive no aperto, é a maneira como cada um enxerga e usa o dinheiro. Muitas pessoas acreditam que a chave para uma vida financeira estável é simplesmente ganhar mais. Mas se fosse só isso, por que tanta gente que ganha bem ainda vive cheia de dívidas? A resposta está na mentalidade financeira e no que se faz com o dinheiro que entra. Imagine duas pessoas que recebem exatamente o mesmo salário. Uma delas usa o dinheiro para pagar contas, comprar coisas que deseja e, se sobrar algo, guarda na poupança. A outra pega uma parte do que ganha e investe em ativos, ou seja, em coisas que podem gerar mais dinheiro no futuro. Quem você acha que estará em uma situação financeira melhor daqui a 5 ou 10 anos? A verdade é que a maioria das pessoas foi ensinada a ver o dinheiro apenas como um meio de pagar contas e garantir um estilo de vida confortável. É por isso que elas vivem presas no famoso ciclo da sobrevivência. Trabalham para ganhar dinheiro, gastam tudo ou quase tudo, e no mês seguinte começam tudo de novo. O problema dessa lógica é que ela não cria riqueza, apenas mantém a pessoa na mesma posição. Agora, vamos falar sobre algo essencial: fluxo de caixa x acumulação de dinheiro. A maioria das pessoas acredita que para ser rico, basta acumular dinheiro, ou seja, guardar grandes quantias na conta bancária. No entanto, riqueza de verdade não vem de ter uma pilha de dinheiro parada, mas sim de ter um fluxo constante de dinheiro entrando. Pense nisso. O que é melhor, ter R$1 milhão parado no banco ou ter um sistema que te paga R$20 mil todos os meses sem que você precise trabalhar ativamente? Aqui entra outro conceito fundamental: ativos e passivos. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto passivos são as coisas que tiram dinheiro de você. Um imóvel alugado que gera renda é um ativo. Um carro de luxo que exige manutenção e não gera retorno financeiro é um passivo.
Se você quer construir riqueza, precisa aprender a investir mais em ativos e limitar seus passivos. Uma das razões pelas quais muitas pessoas não conseguem construir riqueza é que elas gastam a maior parte do dinheiro em passivos, sem perceber. Elas acreditam que estão fazendo boas escolhas financeiras porque compram uma casa, um carro novo ou até mesmo um celular de última geração. Mas a pergunta que deveriam se fazer é: isso está me fazendo ganhar mais dinheiro ou apenas aumentando meus gastos? Os ricos entendem essa diferença e tomam decisões financeiras de forma estratégica. Antes de gastar dinheiro em algo, eles analisam se aquilo pode gerar mais dinheiro no futuro. Se vão comprar um carro, pensam em como podem usá-lo para um negócio ou investimento. Se vão investir em um imóvel, escolhem um que possa trazer retorno, como aluguel ou valorização a longo prazo. Eles não enxergam o dinheiro como algo para ser simplesmente gasto, mas como uma ferramenta para construir mais riqueza. Outro erro comum é acreditar que trabalhar mais horas é a única solução para melhorar a vida financeira. Trabalhar duro é importante, mas trabalhar de forma inteligente é o que realmente faz diferença. Em vez de buscar sempre um salário maior, o ideal é encontrar formas de gerar dinheiro sem depender exclusivamente do seu tempo. Isso significa criar fontes de renda passiva, investimentos, negócios ou qualquer coisa que continue gerando dinheiro mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Mudar sua perspectiva sobre o dinheiro não significa que você precisa parar de aproveitar a vida. Muitas pessoas têm medo de investir ou de criar ativos porque acham que isso significa abrir mão de tudo que gostam. Mas, na verdade, o contrário é verdade. Quando você aprende a usar o dinheiro do jeito certo, ele começa a trabalhar para você, e você ganha mais liberdade para aproveitar a vida sem preocupações financeiras. Então, a grande lição deste capítulo é simples. Não basta ganhar dinheiro, você precisa saber como usá-lo da maneira certa. Se você conseguir mudar sua visão sobre dinheiro, investir em ativos e criar um fluxo de caixa sólido, estará muito mais próximo da verdadeira riqueza. O dinheiro não deve ser um fim, mas sim um meio para alcançar seus objetivos e construir uma vida mais segura e próspera. Capítulo 3. Construindo sua casa financeira. Se a sua vida financeira fosse uma casa, como ela estaria hoje? Bem estruturada, com uma base sólida e protegida contra tempestades? Ou frágil, com rachaduras e prestes a desmoronar ao menor problema inesperado? Essa metáfora pode parecer simples, mas explica muito bem a forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Para construir riqueza de verdade, você precisa erguer uma casa financeira resistente, que suporte crises e continue crescendo com o tempo. Toda casa começa pela fundação, e no mundo financeiro, essa fundação é o entendimento do dinheiro e de como ele funciona. Sem esse conhecimento, qualquer estrutura construída pode desabar a qualquer momento. Se você quer ter estabilidade financeira, precisa pensar no longo prazo e construir sua casa financeira de maneira estratégica, com 4 janelas fundamentais: entrada de renda, proteção de ativos, despesas e investimentos. A janela da entrada de renda é o ponto de partida. Esse é o dinheiro que chega até você todos os meses, seja do seu salário, de um negócio próprio ou de fontes de renda extra. Para a maioria das pessoas, essa é a única janela que importa. Elas acreditam que basta ganhar mais para resolver seus problemas financeiros, mas isso está longe de ser verdade. A riqueza não depende apenas de quanto dinheiro entra, mas sim do que você faz com ele. A segunda janela é a proteção de ativos, algo que muitas pessoas ignoram. O que adianta construir riqueza se qualquer imprevisto pode derrubar tudo de uma vez? Ter um bom seguro, um planejamento financeiro e um fundo de emergência são formas de garantir que sua casa financeira não seja destruída por uma crise inesperada, como um problema de saúde, uma demissão ou uma grande perda patrimonial. A terceira janela é a janela das despesas. Aqui está um dos maiores desafios para quem deseja construir riqueza. Pessoas financeiramente instáveis vivem com um padrão de vida que consome todo o dinheiro que ganham. Já as pessoas ricas entendem que controlar os gastos é tão importante quanto aumentar a renda.
Não se trata de viver com medo de gastar, mas sim de priorizar onde seu dinheiro vai e evitar desperdícios que atrasam o crescimento financeiro. A última, e talvez mais importante, é a janela dos investimentos. Esse é o espaço onde a mágica acontece, pois aqui você transforma o dinheiro que ganha em ativos que geram mais dinheiro para você. Quando você investe, seja em ações, imóveis, negócios ou qualquer outro ativo, está literalmente plantando sementes para colher frutos no futuro. É essa janela que separa quem vive apenas sobrevivendo de quem constrói riqueza de verdade. Investir não é algo reservado para milionários. É uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que quer prosperar. Agora, vamos falar sobre como pobres, classe média e ricos lidam com essas janelas de formas diferentes. Pessoas pobres geralmente só enxergam a janela da entrada de renda e da saída de despesas. Elas focam em ganhar dinheiro para pagar contas e sobreviver, mas não pensam em proteger o que têm ou investir para o futuro. O resultado é um ciclo de viver mês a mês, sempre dependendo exclusivamente do trabalho. A classe média, por outro lado, foca na janela das despesas, mas de uma forma que pode ser perigosa. Essas pessoas se preocupam em pagar suas contas em dia e manter um bom crédito, mas frequentemente usam dívidas para sustentar um estilo de vida que consome quase tudo o que ganham. Elas podem até ter um fundo de emergência ou algum investimento pequeno, mas muitas vezes estão tão ocupadas pagando empréstimos e financiamentos que não conseguem fazer sua riqueza crescer. Os ricos têm uma abordagem completamente diferente. Eles não apenas ganham dinheiro, eles o usam estrategicamente. A maior parte do dinheiro que ganham é destinada a investimentos e proteção de ativos, o que cria um ciclo positivo. Os ativos geram mais dinheiro, que pode ser reinvestido, aumentando ainda mais sua riqueza. Enquanto a maioria das pessoas usa dinheiro para consumir, os ricos usam dinheiro para criar mais dinheiro. Portanto, construir uma casa financeira sólida é uma questão de priorizar as janelas certas. Não adianta só focar na entrada de renda ou na redução de despesas. É preciso pensar em proteger o que você já tem e, principalmente, em fazer o dinheiro trabalhar para você por meio de investimentos. Quando todas essas janelas estão funcionando em harmonia, sua casa financeira não só fica sólida, mas começa a crescer, e é assim que a riqueza se constrói. Capítulo 4. A diferença entre pobres, classe média e ricos. Se você perguntar para qualquer pessoa qual é seu objetivo financeiro, a maioria dirá algo como quero ganhar mais dinheiro. Mas será que ganhar mais resolve tudo? Se fosse assim, por que existem pessoas que ganham bem, mas continuam endividadas? E por que alguns milionários começaram do zero e conseguiram construir fortunas duradouras? A resposta está na forma como cada grupo enxerga e usa o dinheiro. De forma geral, podemos dividir as pessoas em 3 categorias financeiras: os pobres, a classe média e os ricos. Essa divisão não se baseia apenas em quanto dinheiro cada um tem, mas principalmente em como cada grupo pensa e age em relação ao dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro e continuar pobre se não souber usá-lo direito. Da mesma forma, pode ter uma renda modesta, mas construir riqueza ao longo do tempo se tiver a mentalidade correta. As pessoas pobres vivem em um ciclo de sobrevivência. Seu foco principal é pagar contas e garantir o básico para viver. Elas trabalham, recebem dinheiro e gastam tudo em despesas essenciais como aluguel, comida, transporte e contas do dia a dia. Muitas vezes, acabam precisando de empréstimos ou cartões de crédito para cobrir despesas inesperadas, o que as mantém presas a dívidas. Como estão sempre correndo atrás do dinheiro, não sobra espaço para planejamento financeiro ou investimentos. A classe média, por outro lado, já tem um pouco mais de organização financeira, mas ainda enfrenta grandes desafios. Seu foco principal é manter um bom crédito e pagar dívidas, como financiamento de casa, carro e estudos. Pessoas da classe média geralmente acreditam que ter um bom histórico de crédito significa estar financeiramente seguro. Mas a realidade é que, muitas vezes, estão apenas trocando dinheiro de um lado para o outro,
pagando juros e mantendo um padrão de vida que consome quase tudo o que ganham. Já os ricos enxergam o dinheiro de forma completamente diferente. Eles não pensam apenas em ganhar mais para gastar mais. Eles usam o dinheiro para criar mais dinheiro. Em vez de focar apenas em pagar contas ou manter um bom crédito, eles priorizam investir em ativos que geram renda passiva. Ou seja, eles buscam maneiras de ganhar dinheiro mesmo quando não estão trabalhando, garantindo um fluxo de caixa constante e crescente ao longo do tempo. Os ricos entendem que a chave para a independência financeira não está apenas em quanto dinheiro entra, mas no que se faz com ele. Eles priorizam o crescimento de seu patrimônio, comprando ativos como imóveis, ações, empresas e outros investimentos que possam gerar renda constante. Diferente da classe média, que muitas vezes gasta mais conforme ganha mais, os ricos utilizam parte do que ganham para construir fontes de renda que trabalham para eles no futuro. Outro fator que diferencia os ricos dos outros grupos é a mentalidade de longo prazo. Pessoas pobres e da classe média costumam pensar no curto prazo, como pagar as contas do mês ou juntar dinheiro para uma viagem no fim do ano. Já os ricos fazem planos financeiros para anos ou até décadas. Eles não se preocupam apenas com o conforto imediato, mas sim em criar um sistema financeiro que continue gerando dinheiro por toda a vida e até mesmo para as próximas gerações. A forma como cada grupo encara o trabalho também é diferente. Pessoas pobres e de classe média geralmente veem o trabalho como a única forma de ganhar dinheiro. Trocam tempo por dinheiro. Se pararem de trabalhar, a renda desaparece. Já os ricos encaram o trabalho como uma ferramenta para construir algo maior. Eles sabem que, no início, precisam trabalhar duro, mas o objetivo final é fazer o dinheiro trabalhar para eles. Isso significa que os ricos são pessoas excepcionais, com talentos únicos? Não. A grande diferença está na educação financeira e nas escolhas que fazem ao longo do tempo. Qualquer pessoa pode mudar sua realidade financeira se aprender a pensar como os ricos. O problema é que a maioria das pessoas não é ensinada a investir ou construir ativos. Pelo contrário, são incentivadas a consumir e acreditar que trabalhar mais horas é a única solução para ganhar mais dinheiro. A boa notícia é que você não precisa nascer rico para se tornar rico, mas precisa mudar a forma como enxerga o dinheiro. Em vez de pensar apenas em pagar contas e manter um padrão de vida, comece a focar em construir ativos e gerar renda passiva. Isso pode significar começar pequeno, investindo um pouco a cada mês, criando um projeto paralelo ou adquirindo conhecimento sobre finanças. Com o tempo, pequenas ações se transformam em grandes resultados. A decisão de sair do ciclo da sobrevivência e entrar no caminho da prosperidade começa agora. Capítulo 5. Tem ativos que produzam renda. Se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo conseguiria manter seu estilo de vida? Se a resposta for até o próximo salário, isso significa que sua renda depende exclusivamente do seu trabalho. Isso não é incomum. A maioria das pessoas vive assim. Mas há uma grande diferença entre quem luta para pagar as contas todos os meses e quem constrói riqueza de verdade. Os ricos aprendem a fazer o dinheiro trabalhar para eles. O segredo está nos ativos produtores de renda. Um ativo produtor de renda é qualquer coisa que gera dinheiro de forma recorrente, sem que você precise estar presente o tempo todo. Pense em um autor que escreve um livro e continua ganhando royalties anos depois. Ou em alguém que investe em um imóvel e recebe aluguel mensalmente. Esses são exemplos clássicos de como transformar dinheiro, ou conhecimento, em uma fonte de renda passiva. Muitas pessoas acham que só podem ganhar dinheiro se estiverem ativamente trabalhando. Isso acontece porque fomos ensinados a trocar tempo por dinheiro. Quanto mais horas trabalhamos, mais ganhamos. Mas essa lógica tem um problema. O tempo é limitado. Você só tem 24 horas no dia, e por mais que tente, há um limite para o quanto pode produzir sozinho. Criar ativos significa construir fontes de renda que funcionam para você, mesmo enquanto dorme. Os ativos podem assumir diferentes formas. Você pode criar produtos digitais, como cursos online ou e-books,
que vendem mesmo quando você não está conectado. Pode investir em imóveis, que geram renda por meio de aluguel. Pode construir um negócio próprio, que eventualmente pode ser gerenciado por outras pessoas. Ou pode investir no mercado financeiro, comprando ações que pagam dividendos regularmente. O importante é entender que quanto mais ativos você tem, menos você depende do seu tempo para ganhar dinheiro. Mas aqui está algo que pouca gente fala: criar ativos leva tempo e esforço no começo. Escrever um livro exige dedicação. Construir um negócio demanda planejamento e aprendizado. Investir requer paciência para ver os juros compostos trabalharem a seu favor. O retorno não vem imediatamente, e é por isso que muitas pessoas desistem antes mesmo de começar. No entanto, quem persiste e constrói ativos alcança a liberdade financeira mais rápido do que aqueles que apenas trabalham e gastam. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não investem em ativos produtores de renda é a falta de paciência. Vivemos em um mundo onde tudo acontece rápido, e queremos resultados imediatos. Mas construir riqueza exige mentalidade de longo prazo. Os ativos mais valiosos, aqueles que garantem uma renda estável e crescente, são como uma árvore. Primeiro você planta a semente, cuida, rega e só depois colhe os frutos. Outro obstáculo é o medo de arriscar. Muitas pessoas evitam investir em ativos porque acreditam que precisam de muito dinheiro para começar, ou porque têm medo de perder o que já têm. Mas a verdade é que o maior risco financeiro é continuar dependendo apenas do trabalho ativo. Se algo acontecer, uma crise econômica, uma demissão inesperada, um problema de saúde, e você não tiver outras fontes de renda, estará vulnerável. Por isso, aprender a construir ativos é uma questão de segurança, não apenas de enriquecimento. Além disso, muita gente acha que só pode investir quando já tem muito dinheiro sobrando. Esse é um grande erro. O ideal é começar pequeno, mas começar o quanto antes. Se você não tem dinheiro para investir em imóveis agora, pode começar vendendo um produto digital. Se não tem tempo para criar um negócio próprio ainda, pode investir uma pequena quantia mensalmente em ações que pagam dividendos. O importante é dar o primeiro passo e fazer seu dinheiro começar a trabalhar para você. A grande diferença entre quem constrói riqueza e quem vive preso ao salário é que os ricos fazem do dinheiro um servo, enquanto a maioria das pessoas se torna escrava do dinheiro. Em vez de gastar tudo o que ganham, eles usam parte desse dinheiro para comprar ativos que continuam gerando mais dinheiro no futuro. Esse ciclo se repete até que, eventualmente, sua renda passiva se torne suficiente para cobrir todas as suas despesas. É aí que a liberdade financeira acontece. Por fim, construir ativos não significa parar de trabalhar, mas sim trabalhar com mais inteligência. Quando você tem fontes de renda passiva, pode escolher o que fazer com seu tempo. Pode continuar no seu emprego, mas sem a pressão financeira. Pode abrir um negócio por paixão, sem medo do fracasso. Ou pode simplesmente aproveitar mais a vida, sabendo que sua casa financeira está sólida. No fim das contas, os ativos te dão algo muito mais valioso do que dinheiro: liberdade. Capítulo 6. Tenha mentalidade de longo prazo. Adie sua gratificação. Se houvesse um atalho fácil e rápido para a riqueza, todo mundo estaria milionário. Mas a realidade é que construir um patrimônio sólido exige tempo, paciência e estratégia. O maior erro que muitas pessoas cometem ao lidar com dinheiro é pensar apenas no presente, sem considerar as consequências a longo prazo. Quem quer prosperar financeiramente precisa desenvolver a mentalidade de longo prazo e entender o poder da gratificação adiada. A gratificação adiada nada mais é do que abrir mão de prazeres imediatos para colher recompensas muito maiores no futuro. É a diferença entre gastar todo o salário em compras por impulso e investir parte dele para gerar renda passiva. Entre comprar um carro novo agora e esperar um pouco para adquirir um ativo que pode pagar esse carro sem comprometer suas finanças. Quem aprende a controlar os impulsos e a planejar o futuro tem muito mais chances de construir riqueza. O problema é que nossa sociedade foi programada para querer tudo na hora.
As redes sociais nos mostram pessoas viajando pelo mundo, comprando carros de luxo e ostentando um estilo de vida que parece incrível. Isso cria uma falsa sensação de que estamos ficando para trás e que precisamos gastar mais para acompanhar os outros. Mas o que não vemos são os boletos dessas pessoas, os juros dos cartões de crédito e a falta de planejamento que pode levá-las a problemas financeiros no futuro. Quando você escolhe pensar a longo prazo, muda completamente a forma como toma decisões financeiras. Em vez de perguntar, posso pagar essa parcela? Começa a perguntar, esse gasto vai me ajudar a construir riqueza? Em vez de comprar coisas para impressionar os outros, você investe em ativos que vão garantir sua segurança e liberdade no futuro. O segredo da prosperidade está nessas pequenas escolhas diárias, que podem parecer insignificantes agora, mas fazem toda a diferença com o tempo. Um grande exemplo disso é o poder dos juros compostos. Muitas pessoas subestimam o impacto de pequenos investimentos ao longo dos anos. Se você guardar e investir apenas R$ 300 por mês, pode acabar com centenas de milhares de reais em poucas décadas, sem precisar de um grande esforço. Mas para isso, precisa ter disciplina e paciência, e é aí que a maioria das pessoas falha. Elas preferem gastar esse dinheiro agora, sem perceber que estão abrindo mão de uma vida financeiramente tranquila no futuro. Outro exemplo clássico da importância da mentalidade de longo prazo é a diferença entre quem compra passivos e quem investe em ativos. Muitas pessoas, ao ganhar um aumento no salário, correm para financiar um carro mais caro ou aumentar seu padrão de vida. No curto prazo, isso pode parecer uma conquista. Mas no longo prazo, essas decisões criam um ciclo de dívidas e obrigações que fazem com que a pessoa continue dependente do trabalho para sempre. Os ricos fazem exatamente o oposto. Antes de gastar, eles investem. Em vez de comprar um carro novo imediatamente, eles primeiro constroem uma fonte de renda que possa pagar esse carro sem comprometer suas finanças. Eles entendem que dinheiro bem aplicado hoje se multiplica amanhã, e que quanto antes começarem a investir, maior será o impacto no futuro. Essa diferença de mentalidade é o que separa quem sempre precisa trabalhar para pagar as contas de quem, com o tempo, consegue viver de renda. Mas não pense que isso significa abrir mão de todo o prazer da vida. Ter uma mentalidade de longo prazo não significa que você nunca pode gastar dinheiro ou se divertir. O segredo está no equilíbrio. Significa apenas que você faz escolhas conscientes, priorizando investimentos e fontes de renda antes de aumentar seus gastos. A ideia é simples: construa primeiro, aproveite depois. Se você olhar para qualquer pessoa financeiramente bem-sucedida, verá que ela soube esperar o momento certo para colher os frutos de seu trabalho. Grandes empresários, investidores e empreendedores muitas vezes passaram anos sem luxos, reinvestindo tudo que ganhavam até alcançarem um ponto onde o dinheiro trabalhava para eles. Em vez de buscar prazer imediato, eles escolheram a paciência, e essa escolha fez toda a diferença. A grande lição deste capítulo é clara: suas decisões de hoje determinam sua qualidade de vida no futuro. Cada real que você gasta em algo passageiro é um real que poderia estar crescendo para garantir sua liberdade financeira. Se você realmente quer construir riqueza, precisa mudar sua forma de pensar sobre dinheiro. O sucesso financeiro não é resultado de sorte ou talento extraordinário, mas sim de disciplina, paciência e planejamento inteligente. Capítulo 7. Fluxo de caixa e acumulação de dinheiro. Quando se fala em riqueza, a primeira imagem que vem à mente de muitas pessoas é uma conta bancária recheada. Essa ideia de acumular dinheiro, guardando o máximo possível, é algo que aprendemos desde cedo. Poupe para o futuro, dizem. Mas aqui está o segredo que as pessoas ricas conhecem: acumular dinheiro, por si só, não é o caminho para a riqueza duradoura. O que realmente importa é o fluxo de caixa, o dinheiro que entra continuamente, mês após mês. Para entender isso, vamos fazer uma comparação entre dois cenários. Imagine um lago que recebe água de um rio, mas não tem saída para essa água escoar. Com o tempo, a água fica parada,
acumula sujeira e começa a perder a vida. Agora, pense em um rio ou em um lago que recebe e libera água continuamente. Ele permanece saudável, cheio de vida e renovação. No mundo financeiro, isso é exatamente o que acontece com o fluxo de caixa e a acumulação de dinheiro. O Mar Morto, por exemplo, é um lugar onde a água entra, mas não sai. Com o tempo, ele se tornou um ambiente onde nada vive, pois não há movimento ou renovação. Em contrapartida, o Mar da Galileia, conectado ao Rio Jordão, tem água entrando e saindo constantemente, o que o torna um ecossistema vibrante e cheio de vida. Essa analogia explica por que dinheiro parado em uma conta bancária não gera riqueza. Ele pode até trazer segurança momentânea, mas com o tempo perde valor por causa da inflação e da falta de circulação. O fluxo de caixa, por outro lado, é como o Mar da Galileia. Ele mantém seu dinheiro em movimento, criando oportunidades para gerar mais riqueza. Quando você investe em ativos que produzem renda, como imóveis alugados, ações que pagam dividendos ou negócios que geram lucro, você cria um fluxo de dinheiro constante que não depende do seu trabalho diário. Esse fluxo contínuo é a base da verdadeira liberdade financeira, porque ele traz dinheiro mesmo quando você não está trabalhando. Muitas pessoas acreditam que a segurança está em acumular grandes somas de dinheiro, mas o que elas não percebem é que esse dinheiro parado não está sendo utilizado em todo o seu potencial. É como plantar uma semente e nunca regá-la ou deixá-la crescer. O dinheiro precisa ser investido de forma inteligente, para que ele possa crescer e gerar frutos no futuro. Isso significa direcionar seus recursos para ativos que criam mais fluxo de caixa e aumentam sua riqueza ao longo do tempo. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas ainda acreditam que guardar dinheiro é a melhor estratégia financeira vem da educação tradicional. Desde crianças, somos ensinados a economizar e ter uma reserva de emergência, o que, de fato, é importante. No entanto, o que ninguém nos ensina é que dinheiro parado não trabalha para nós. Ele perde valor com o tempo devido à inflação e não gera nenhum retorno se não for colocado em circulação de forma inteligente. Os ricos entendem essa diferença e fazem com que seu dinheiro sempre esteja em movimento, sendo realocado em oportunidades que tragam mais renda. Em vez de apenas guardar dinheiro no banco, eles investem em negócios, imóveis, ações e outros ativos que geram fluxo de caixa contínuo. O objetivo não é apenas ter dinheiro acumulado, mas sim ter dinheiro entrando de forma previsível e sustentável. Por isso, se você quer construir riqueza, precisa parar de pensar em apenas guardar dinheiro e começar a pensar em como fazer seu dinheiro trabalhar para você. Isso não significa gastar tudo sem planejamento, mas sim encontrar maneiras inteligentes de colocar seu dinheiro para circular e gerar novos recursos. Quando bem utilizado, seu dinheiro pode criar mais dinheiro, eliminando a necessidade de depender exclusivamente do seu trabalho. Isso não significa que você nunca deva ter reservas financeiras. Ter um fundo de emergência é essencial para lidar com imprevistos, mas seu objetivo principal não deve ser simplesmente acumular dinheiro sem um propósito. Em vez de perguntar quanto dinheiro posso guardar, pergunte-se como posso fazer esse dinheiro crescer e gerar fluxo de caixa. Esse pequeno ajuste de mentalidade pode mudar completamente sua trajetória financeira. A diferença entre quem prospera financeiramente e quem sempre luta para pagar as contas não está apenas em quanto dinheiro se ganha, mas em como ele é usado. Se você começar a priorizar fluxo de caixa em vez de apenas acumulação de dinheiro, estará criando um sistema financeiro sustentável que pode te dar liberdade, segurança e tranquilidade. Afinal, dinheiro parado pode até parecer uma proteção, mas dinheiro que se multiplica é o que realmente cria riqueza. Capítulo 8. Pense na riqueza geracional. Muitas pessoas sonham em enriquecer para garantir um futuro melhor para suas famílias, mas poucos pensam no que realmente significa criar riqueza que dure por gerações. A história mostra que muitas fortunas desapareceram em poucas décadas porque quem as herdou não sabia como administrar o dinheiro e multiplicá-lo. A verdadeira riqueza geracional não é apenas uma grande soma de dinheiro, mas sim um sistema financeiro sustentável,
que passa de uma geração para outra. Existe até um ditado que resume essa realidade: pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso acontece porque, muitas vezes, a primeira geração trabalha duro para acumular riqueza, a segunda aproveita o conforto sem se preocupar em manter os ativos, e a terceira já não tem mais nada. Sem uma base sólida de educação financeira, qualquer fortuna pode desaparecer rapidamente. Por isso, a educação financeira é a chave para a riqueza geracional. Não basta deixar dinheiro e bens materiais para seus filhos e netos. É fundamental ensiná-los como administrar, proteger e multiplicar esse patrimônio. Caso contrário, o que foi construído com tanto esforço pode ser perdido rapidamente, seja por decisões ruins, gastos excessivos ou falta de planejamento. Riqueza geracional não significa apenas ter dinheiro investido. Significa criar um sistema que continue gerando riqueza mesmo quando você não estiver mais presente. Isso pode incluir negócios bem estruturados, imóveis, investimentos em ativos sólidos e, principalmente, uma cultura familiar que valorize o crescimento financeiro inteligente. A família deve aprender que dinheiro não é apenas um recurso para gastar, mas sim uma ferramenta para gerar mais oportunidades. Infelizmente, muitas famílias não falam sobre dinheiro. Para muitas pessoas, finanças ainda são tabu, um assunto desconfortável. No entanto, evitar esse tema pode ser um dos maiores erros que alguém pode cometer. Se você não ensina sua família a lidar com dinheiro, o mundo ensinará, e nem sempre da melhor forma. Por isso, quanto antes os filhos e netos forem educados financeiramente, maior será a chance de manter o patrimônio por gerações. Uma das formas mais eficazes de garantir que a riqueza passe de geração em geração é criar um plano financeiro familiar. Isso envolve definir regras claras sobre como os recursos serão administrados, investidos e distribuídos ao longo do tempo. Famílias que mantêm sua fortuna por décadas ou até séculos normalmente têm fundos estruturados, investimentos bem planejados e um conjunto de princípios financeiros que orientam as futuras gerações. Outro pilar essencial da riqueza geracional é a mentalidade de crescimento e preservação do patrimônio. Isso significa ensinar os herdeiros não apenas a gastar e desfrutar da riqueza, mas também a investir, criar negócios e encontrar novas formas de gerar dinheiro. Quando um filho aprende desde cedo sobre a importância do trabalho, do empreendedorismo e dos investimentos, ele se torna mais preparado para administrar um legado financeiro. Além disso, é fundamental que cada geração entenda o valor do dinheiro e da responsabilidade financeira. Muitos herdeiros de grandes fortunas perdem tudo porque nunca precisaram construir sua própria riqueza e, por isso, não desenvolveram o respeito pelo esforço necessário para acumulá-la. Ensinar as próximas gerações a ganhar, investir e administrar dinheiro com sabedoria é tão importante quanto deixá-los financeiramente seguros. Uma ótima estratégia para manter a riqueza familiar ao longo dos anos é diversificar os ativos e criar múltiplas fontes de renda. Em vez de depender de um único negócio ou investimento, famílias ricas distribuem seus recursos em diferentes áreas, como imóveis, ações, empresas familiares e fundos de investimento. Isso não apenas protege o patrimônio contra crises econômicas, mas também aumenta as chances de crescimento contínuo. No fim das contas, a riqueza geracional não é apenas uma herança financeira, mas um legado de conhecimento, disciplina e boas práticas. Construir riqueza para as próximas gerações significa ensinar não apenas como ganhar dinheiro, mas como fazê-lo durar e crescer. Se cada geração continuar fortalecendo esse ciclo, o patrimônio familiar não apenas será preservado, mas ampliado, garantindo segurança e oportunidades para filhos, netos e além. Capítulo 9. Uso do seguro de vida para a preservação de patrimônio. Quando se fala em construir e proteger um patrimônio, o seguro de vida muitas vezes é deixado de lado. Muitas pessoas enxergam o seguro apenas como uma despesa ou uma medida emergencial para situações extremas. No entanto, o seguro de vida é uma ferramenta poderosa e estratégica para a preservação e perpetuação da riqueza, especialmente quando usado de maneira planejada.
O principal objetivo do seguro de vida não é apenas substituir a renda de quem o contratou, mas também proteger financeiramente a família em momentos críticos. Imagine o impacto que a perda de um provedor financeiro pode ter em uma família. Sem uma fonte de renda garantida, os planos podem ser interrompidos e o patrimônio acumulado pode ser dilapidado para cobrir despesas básicas, dívidas ou custos de vida. O seguro de vida oferece um amortecedor financeiro, garantindo estabilidade em tempos de incerteza. Além disso, o seguro de vida apresenta uma grande vantagem em relação à herança tradicional: benefícios fiscais. Em muitos países, o pagamento de um seguro de vida não está sujeito a impostos sobre herança ou sucessão, o que significa que o valor integral pode ser destinado aos beneficiários. Enquanto a herança convencional pode ser reduzida significativamente por impostos e taxas, o seguro de vida protege a totalidade do valor contratado, garantindo que o patrimônio seja preservado para a próxima geração. Outro ponto importante é que o seguro de vida pode ser usado para pagar dívidas ou despesas imediatas, sem a necessidade de vender ativos valiosos da família. Por exemplo, se houver um financiamento imobiliário ou outras obrigações financeiras, o valor do seguro pode quitar essas dívidas, permitindo que a família mantenha seus bens e seu estilo de vida. Assim, o seguro não apenas protege o patrimônio, mas também evita que decisões financeiras precipitadas sejam tomadas em momentos de vulnerabilidade. Uma estratégia frequentemente adotada por famílias que entendem o valor do seguro de vida é garantir que todos os membros da família estejam protegidos financeiramente. Isso inclui não apenas os provedores de renda, mas também cônjuges e até filhos. Muitas vezes, as pessoas ignoram a importância de proteger aqueles que não contribuem diretamente com renda, mas cujo papel na dinâmica familiar é crucial. Por exemplo, a perda de um cônjuge que cuida dos filhos pode trazer custos inesperados, como a necessidade de contratar serviços de cuidado infantil. Outra vantagem do seguro de vida é que ele pode ser usado como uma ferramenta para equalizar a herança entre os membros da família. Por exemplo, imagine que você tenha 2 filhos e deseja deixar bens imóveis para um deles. Se não houver ativos suficientes para dividir de maneira justa, um seguro de vida pode fornecer liquidez para compensar o outro filho, garantindo que ambos sejam beneficiados de maneira equilibrada. Essa é uma solução muito utilizada em planejamentos sucessórios para evitar conflitos familiares. O seguro de vida também pode ser integrado a um planejamento estratégico para a perpetuação de riqueza. Muitas famílias de alto patrimônio utilizam apólices de seguro como forma de transferir recursos para as próximas gerações de maneira eficiente. Além de evitar impostos sobre herança, o seguro também permite que o valor do benefício seja reinvestido em novos ativos ou negócios, criando um ciclo de crescimento contínuo para o patrimônio familiar. É importante lembrar que o seguro de vida não é apenas para quem está deixando algo. Ele também proporciona tranquilidade emocional e financeira para os beneficiários. A perda de um ente querido já é um momento de grande dificuldade, e ter a segurança de que as finanças estão protegidas reduz significativamente o estresse e a pressão para tomar decisões financeiras imediatas. O seguro de vida dá à família o tempo e os recursos necessários para se reorganizar. Apesar de todos esses benefícios, muitas pessoas evitam contratar seguro de vida porque o consideram uma despesa desnecessária. Essa mentalidade, no entanto, ignora o fato de que o custo de não estar protegido pode ser muito maior do que o valor de uma apólice. Contratar um seguro de vida é um ato de responsabilidade e visão de longo prazo, que protege não apenas a sua família, mas também o legado que você está construindo. Por fim, o seguro de vida não deve ser visto como um gasto isolado, mas como parte de um plano financeiro integrado. Ele complementa outras estratégias de preservação e crescimento de patrimônio, como investimentos, planejamento de aposentadoria e educação financeira. Quando combinado com essas práticas, o seguro de vida se torna uma ferramenta poderosa para garantir que sua família tenha estabilidade, segurança e recursos suficientes para manter o que foi construído, independente do que aconteça no futuro. Capítulo 10. A educação financeira é o pilar da riqueza.
Se você perdesse todo o seu dinheiro hoje, quanto tempo levaria para reconstruí-lo? Essa pergunta pode parecer assustadora, mas a resposta revela um princípio fundamental. A verdadeira riqueza não está no dinheiro acumulado, mas na capacidade de criar valor e gerenciar recursos. Muitas pessoas acreditam que o segredo da prosperidade está em ganhar mais dinheiro, mas a realidade é que quem não sabe administrar o que tem sempre acabará perdendo tudo, independentemente da quantia. A educação financeira é o alicerce de qualquer grande patrimônio. Sem esse conhecimento, até mesmo grandes fortunas podem ser desperdiçadas em pouco tempo. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que ganharam prêmios milionários na loteria e, poucos anos depois, estavam falidas. Isso acontece porque não basta ter dinheiro, é preciso saber usá-lo de maneira inteligente. Esse mesmo princípio se aplica à riqueza geracional. Não adianta deixar uma grande herança para seus filhos e netos se eles não souberem como administrá-la. Na verdade, muitos herdeiros acabam dilapidando o patrimônio da família por falta de conhecimento financeiro. Por isso, ensinar seus sucessores a gerenciar e multiplicar ativos é tão importante quanto construir a própria riqueza. Infelizmente, o sistema educacional tradicional quase nunca ensina sobre dinheiro. Aprendemos matemática, história e ciências, mas raramente somos ensinados sobre como investir, como poupar, como evitar dívidas desnecessárias e como construir um fluxo de renda passiva. Essa falta de conhecimento faz com que muitas pessoas passem a vida inteira presas no ciclo de ganhar e gastar, sem nunca conseguirem criar estabilidade financeira. A solução para isso é assumir o controle da própria educação financeira e garantir que esse conhecimento seja passado adiante. Isso significa ler livros sobre finanças, acompanhar especialistas, aprender sobre investimentos e, acima de tudo, ensinar esses princípios aos filhos desde cedo. Uma criança que cresce entendendo o valor do dinheiro, o funcionamento dos juros compostos e a importância de investir estará muito mais preparada para construir seu próprio futuro. Uma das melhores formas de ensinar educação financeira aos filhos é envolvendo-os, desde cedo, em conversas sobre dinheiro. Muitas famílias evitam esse assunto, tratando-o como algo complicado ou até mesmo tabu. Mas a verdade é que, quanto mais cedo uma criança aprende sobre finanças, mais natural será para ela tomar boas decisões no futuro. Simples hábitos, como dar uma mesada e ensinar a dividir entre gastos, poupança e investimentos, podem fazer uma enorme diferença na mentalidade financeira de um jovem. Além disso, é essencial ensinar a próxima geração a diferenciar ativos de passivos. Muitas pessoas crescem acreditando que bens como carros, casas e roupas caras são sinais de riqueza, quando, na realidade, são apenas despesas. Explicar a diferença entre comprar algo que gera dinheiro, como um investimento, e algo que apenas consome dinheiro, como um financiamento de um carro de luxo, pode evitar que seus filhos cometam os mesmos erros financeiros que tantas pessoas fazem. Outro ensinamento poderoso é a importância do trabalho e da criação de valor. Dinheiro, por si só, não deve ser o objetivo final. O que realmente gera riqueza é a capacidade de resolver problemas, inovar e agregar valor para outras pessoas. Por isso, além de ensinar sobre investimentos, é fundamental incentivar uma mentalidade empreendedora, onde o foco não é apenas como ganhar mais, mas sim como gerar mais valor para o mundo e, consequentemente, ser recompensado financeiramente por isso. A tecnologia e a globalização também abriram novas portas para a educação financeira. Hoje, qualquer pessoa pode aprender sobre investimentos, negócios e economia por meio da internet. Não há mais desculpas para não buscar conhecimento. Ensinar seus filhos a aproveitar esses recursos, incentivando-os a ler livros sobre finanças, acompanhar vídeos educativos e entender o funcionamento dos mercados, pode prepará-los para tomar decisões financeiras mais inteligentes ao longo da vida. A educação financeira não é apenas sobre números e planilhas, é sobre liberdade e oportunidades. Quando você entende como o dinheiro funciona e ensina isso para a próxima geração, está garantindo que sua família tenha segurança financeira, capacidade de crescimento e um futuro mais próspero.
Riqueza de verdade não se mede apenas pelo saldo bancário, mas pelo conhecimento e habilidades que permitem criar e manter um patrimônio ao longo do tempo. E essa é a maior herança que você pode deixar.